Quem me acompanha sabe que costumo dizer que a disrupção começa com clientes insatisfeitos e não necessariamente com a tecnologia, e citando aqui um artigo da Harvard Business Review. Bom, vamos aplicar isso para o Brasil? Se a gente olhar o setor financeiro, setor de bancos, o setor tradicionalmente super concentrado, vamos olhar a satisfação do cliente, medida pelo Net Promoter Score. Quando a gente olha o Net Promoter Score, vejam neste ranking aqui quem aparece primeiro. Nubank. Quem aparece em segundo, terceiro, também são fintechs, como o Banco Inter, como o PagBank, que aparecem como os clientes tendo maiores níveis de satisfação, e depois os bancos tradicionais. Então, a disrupção, a premissa da disrupção, ela envolve a troca de market share. Quando essa troca de market share começa a acontecer e acentuar, e de uma maneira rápida, a gente diz que há um potencial de disrupção acontecendo no mercado, onde empresas menores, que eram menores, nascidas depois, elas começam a crescer e abocanhar mercado, roubar market share de empresas tradicionais. Vamos ver se essa lógica se aplica para o setor de bancos? Bem, quando a gente olha um dos serviços oferecidos por bancos, que é a transferência bancária, tempos atrás, e não muito tempo atrás, os bancos tradicionais tinham praticamente 100% desse mercado. Hoje, essas fintechs, elas roubaram metade desse mercado em apenas 4 anos, segundo algumas pesquisas. Então está começando a acontecer uma potencial troca de market share. Agora vamos usar a teoria de decoupling para entender como que essa disrupção potencial ela está acontecendo entre bancos grandes e bancos menores, fintechs que surgem no mercado. Como vocês estão vendo na tela, pensem num Customer Value Chain, numa cadeia de valor do cliente simplificada. No primeiro momento, eu vou receber o salário, por exemplo, depois eu vou pagar despesas, se sobrou dinheiro, ótimo, eu vou investir. Se faltou dinheiro, eu vou pegar emprestado, a diferença, e aí eu vou avaliar balanço de contas, porque muitas vezes eu tenho cartões de crédito, assim como muitas pessoas, de vários lugares diferentes, contas de vários bancos diferentes, e aí a gente tenta olhar e entender a nossa posição financeira. Bem, tradicionalmente, os bancos, os grandes bancos, dominavam todas essas atividades. Agora, muitas vezes, o que eu faço? Por exemplo, eu recebi o salário. Eu recebi o salário, ok. Aí depois eu vou pagar as despesas. Aí muitas vezes uso outros cartões. Por exemplo, as pessoas podem usar cartões como o do Nubank, sem necessariamente receberem o salário pelo Nubank. Elas podem usar cartões, por exemplo, oferecidos hoje pela XP, elas podem usar cartões ou pagarem de uma maneira facilitada, por exemplo, pelo PicPay, que é uma solução para pagamentos. Então, essa atividade o banco passa a compartilhar com outras empresas. Agora vamos ver a próxima atividade. Se você quer investir ou pegar dinheiro emprestado, tradicionalmente você iria até o banco. Só que aí você sabe que é muito difícil por causa dos spreads bancários, burocracia e altas taxas muitas vezes. Então surgem plataformas como no Brasil a Mutual, que é uma plataforma peer-to-peer. Se você tem dinheiro sobrando, você pode colocar lá que alguém vai pegar emprestado. E dentro dessas plataformas, a gente começa a observar que as taxas são menores e que também você consegue aprovação mais rápida. Por exemplo, Creditas. Creditas entrou no mercado focando os seus esforços nesse momento da atividade da cadeia de valor do cliente. E nesse momento ela oferecia uma solução, por exemplo, que você deixava o seu carro em garantia, você pode deixar em alguns outros lugares a sua casa em garantia, o seu imóvel, e isso dá agilidade na aprovação do pagamento também. Agora vamos para a última atividade dessa cadeia de valor do cliente, avaliar o balanço de contas. Poxa, quanto tempo a gente leva para olhar os extratos de diversas contas, diversos cartões e unificar isso e entender nossa posição financeira? Planilhas, é super complicado. Então, no Brasil surgiu uma solução que chama Guia Bolso. E essa solução, ela fornece a possibilidade de você subir os dados das suas contas e ele vai unificar para que você possa controlar, fazer a gestão do seu dinheiro de maneira mais facilitada. Então, observem como as fintechs e como essas empresas, elas surgem altamente especializadas, elas vão pelas beiradas. E aí, à medida que elas crescem, elas podem sim roubar market share das empresas estabelecidas. Muitas dessas empresas, dessas fintechs, elas acabam se espelhando em modelos de negócios de mercados estabelecidos. Por exemplo, a Mutual é um negócio parecido com a LendingTree nos Estados Unidos. Ou se você pegar outras atividades aqui dessa cadeia de valor, há empresas fora do Brasil que muitas vezes oferecem. Em outros casos, há muita inovação também acontecendo no Brasil na maneira de entrada dessas empresas, como no caso do Nubank em cartões de crédito.